Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Bo, a primeira mitzvah dada ao povo judeu. Os juízes do Beit Din devem sempre fixar o começo de um novo mês judaico. Antes de a última praga começar, Hashem ordenou a Moshe e Aharon que ensinasse a Bnei Israel a primeira mitzvah. Moshe e Aharon então ensinaram aos judeus a mitzvah de Rosh Chodesh. O Beit Din, a corte de lei judaica, deveria decidir todo mês qual dia seria designado como Rosh Chodesh, o primeiro dia do novo mês judaico. Como o Beit Din decidiria quando o novo mês começaria? Entenderemos isto melhor. Cada mês, a lua cresce e mingua. No começo do mês, a lua está fina. Ela cresce até parecer uma banana. No meio do mês, ela está cheia e redonda, como uma laranja. Então ela começa a minguar novamente. Ela vai diminuindo, até desaparecer no final do mês. No mês seguinte, ela aparece de novo. Qualquer judeu que visse a lua nova, fininha no céu, no começo do novo mês, deveria ir até o Beit Din. Ele relataria: eu vi a lua nova no céu. Os juízes do Beit Din esperariam outro judeu chegar e afirmar a mesma coisa. Então eles perguntariam às duas testemunhas várias perguntas para se certificarem de que falavam a verdade. Se os juízes ficassem satisfeitos, eles declarariam: hoje é Rosh Chodesh, o começo de um novo mês. Hoje, um Beit Din não tem o poder de estabelecer o novo mês de acordo com testemunhas que avistaram a lua nova. Em vez disso, nós temos um calendário fixo, onde o início de cada mês está marcado para nós. Mas, quando Mashiach chegar, os juízes do Beit Din novamente determinarão cada Rosh Chodesh de acordo com testemunhas que viram a lua nova. Hashem ordena ao povo judeu cumprir 2 mitzvot antes de sair do Egito. Hashem ordena a Bnei Israel cumprir 2 mitzvot antes de deixar o Egito. Somente então os judeus realmente mereceriam os grandes milagres com os quais Hashem os libertaria. Hashem pediu-lhes para realizar estas 2 mitzvot. Primeiro, cada família judia teria que oferecer um Korban Pesach, um sacrifício pascal. Todos os judeus que não tivessem Brit Milá teriam de fazer Milá antes de comer o Korban Pesach. Nós explicaremos ambas as mitzvot. Hashem ordena que cada família prepare um Korban Pesach, sacrifício pascal. Hashem falou a Moshe que ordenasse a Bnei Israel 4 dias antes de Pesach. Cada família judia comprará um cordeiro ou um bode jovem. Eles deverão manter o animal em sua casa por 4 dias. Na tarde do 4º dia, eles abaterão o animal como Korban Pesach, uma oferenda de Pesach. Por que, dentre todos os animais, Hashem escolheu um cordeiro como Korban Pesach? O povo do Egito acreditava que os cordeiros eram sagrados. Eles rezavam para animais, especialmente para carneiros. Para mostrar aos egípcios que eles estavam errados, Hashem ordenou aos judeus abaterem cordeiros, os deuses egípcios. Ao cumprir esta mitzvah, os judeus provaram que confiavam em Hashem e não acreditavam nos ídolos egípcios. Por que Hashem ordenou a Bnei Israel preparar cordeiros antecipadamente 4 dias antes de Pesach? Primeiro, um animal é kasher para um korban somente se ele for perfeito, se não tiver nenhum defeito em seu corpo. Durante estes 4 dias, cada família amarrou seu cordeiro ao pé da cama e examinou o animal cuidadosamente para se certificar de que ele estava kasher para um korban. 2. Hashem ordenou aos judeus começar a mitzvah alguns dias antes para ganharem o mérito de serem redimidos do Egito. Imagine quanta coragem uma família judia precisava para pegar um cordeiro, o deus dos egípcios, e prepará-lo para ser abatido como um korban. Os judeus tremeram só de pensarem como os egípcios ficariam furiosos quando descobrissem isso. Certamente eles iriam matar cada judeu. E mesmo assim, todos os judeus escutaram Moshe. Cada família preparou um jovem cordeiro 4 dias antes de Pesach. Hashem estava orgulhoso dos judeus. Ao cumprir esta mitzvah, eles mostraram que não acreditavam mais nos deuses egípcios. E provaram que obedeciam a Hashem
mesmo quando achavam que isso poderia ser perigoso. Agora eles tinham zehut, mérito, pelo qual mereceriam ser redimidos. Hashem diz aos judeus o que fazer com o Corban Pessah. Hashem falou para Moshe ordenar aos judeus: na tarde do 14º dia de Nissan, cada família abaterá seu cordeiro. Então vocês colocarão um pouco do sangue do cordeiro nos 2 batentes laterais de sua porta frontal e um pouco de sangue no batente superior da porta. Hashem passará por sobre as casas dos egípcios no meio da noite de Pessah para matar seus primogênitos. O sangue nas casas judias provará para Hashem que os judeus lhe obedeceram e cumpriram suas mitzvot. Assim, ele terá piedade das casas judias e não matará ninguém dentro delas. Cada família judia assará seu cordeiro sobre um fogo aberto e o comerá durante a noite de Pessah, juntamente com matzot e maror, ervas amargas. O maror lembrará vocês da escravidão dura e amarga no Egito. Cada pessoa deverá comer o Corban Pessah, estando completamente vestida e segurando seu bastão em sua mão, pronta para deixar o Egito. Hashem irá tirá-los do Egito nesta mesma noite, então estejam prontos. A cada ano, na noite de Pessah, vocês deverão comer um Corban Pessah para recordar a sua saída do Egito. Um relato. Como o Corban Pessah era oferecido na época do Beit Hamikdash. O Sefer Shevet Yehudá conta como era trazido o Corban Pessah na época do segundo Beit Hamikdash. Vamos compartilhar o entusiasmo que acompanhava o Corban Pessah ao ler estes fascinantes detalhes. Em Rosh Chodesh Nissan, o rei judeu enviava mensageiros a todos aqueles que viviam nos arredores de Jerusalém. Os mensageiros declaravam: tragam todos os carneiros ou bodes que vocês tiverem para vender, para que todo judeu possa comprar um animal para seu Corban Pessah. Todo judeu que tinha um animal para vender levava-o para as colinas próximas de Jerusalém. Os carneiros postos à venda eram lavados em um riacho para ficarem limpos. Tantos carneiros eram levados que as colinas deixavam de ficar verdes, ficavam brancas. No 10º dia de Nissan, 4 dias antes de Pessah, todos os judeus que precisavam de um animal para o Corban Pessah vinham comprar um. Os 4 dias restantes até Pessah passavam em um turbilhão de preparativos com a movimentação da chegada do Yom Tov. Quando chegava a Erev Pessah, mensageiros sopravam suas trombetas e anunciavam: ouça, povo de Hashem, chegou o momento de oferecer o Corban Pessah para Hashem. Conhecendo a santidade dessa mitzvah, os judeus vestiam suas melhores roupas de Yom Tov. Ao chegar ao meio-dia, todo o trabalho cessava. A única atividade era a preparação para o Corban Pessah. Cada judeu vinha para o Azará, o pátio do Beit Hamikdash, com seu carneiro. Fora do Azará ficavam 12 Leviim, que advertiam as pessoas para não empurrarem os outros ao entrarem. Outros 12 Leviim ficavam na parte de dentro para assegurar que cada saída da Azará ocorresse sem empurrões. As pessoas entravam em 3 turmas. Quando a Azará já estava cheia, os Leviim fechavam as portas. Aqueles que ficavam de fora tinham de esperar pela próxima turma. Todos os carneiros eram abatidos na Azará. Um cohen recebia o sangue dos animais em um recipiente em forma de cone, feito de ouro e prata. Este recipiente com sangue do Corban tinha de ser derramado na parede do Mishbeach. Centenas de milhares de recipientes com sangue precisavam ser levados para o Mishbeach em Erev Pessah naquela única tarde. Qual seria a maneira mais rápida de o sangue chegar ao Mishbeach? Os Kohanim formavam uma fila desde a entrada da Azará até o Mishbeach. Com sua mão direita, o Kohen no começo da fila passava o cone com sangue para o outro Kohen ao seu lado, que entregava o cone ao Kohen ao seu lado e assim continuava, até o cone chegar ao Kohen próximo ao Mishbeach. Então, com sua mão esquerda, ele passava o cone vazio de volta para o Kohen ao seu lado, e assim o cone ia passando até chegar novamente ao começo da fila. Cada um dos Kohanim, na fila, passava os cones cheios com sua mão direita em direção ao Mishbeach e os cones vazios com sua mão esquerda de volta para o começo da fila.
Havia várias filas de Kohanim. Uma fila usava somente cones de prata e a seguinte cones de ouro. Era tão bonito. Você precisava ver quão rapidamente os cones se moviam pela fila em direção a Mishbeach e depois voltavam. Os cones pareciam flechas de ouro e prata voando pelo ar. Agora você sabe como os Kohanim conseguiam oferecer o sangue de tantos korbanot em uma única tarde. É claro que um revezamento assim tão rápido de cones não poderia ter sido alcançado sem um treino anterior. Os Kohanim começavam a treinar 30 dias antes de Pessah. 2 Kohanim com trombetas de prata ficavam em um lugar mais alto na Azará. Eles tocavam as trombetas de prata toda vez que uma das 3 turmas começava a oferecer seus korbanot. Este era o sinal para os Levim iniciarem a recitação do Halel, acompanhados de seus instrumentos musicais. Os judeus diziam Halel junto com o Levim. Depois que os carneiros eram abatidos, as pessoas tiravam a pele deles. Havia ganchos especiais de ferro nas paredes, onde os animais eram pendurados para o esfolamento. Depois os Kohanim ofereciam algumas partes dos carneiros no Misbeach. Cada judeu levava seu carneiro para assá-lo em casa. A maioria dos fornos para assar era colocada na porta da frente das casas para divulgar a mitzvah. A oferenda de Pessah era comida em Jerusalém naquela noite pela família ou grupo que havia se reunido para fazer este corban em meio à recitação do Hallel e louvores para Hashem. Durante a noite de Pessah, os portões de Jerusalém permaneciam totalmente abertos, pois havia muitas pessoas entrando e saindo. As vozes dos judeus louvando Hashem podiam ser ouvidas de longe. Que Mashiach chegue muito em breve para que todos nós possamos participar da celebração do Corban Pessah em Jerusalém novamente. Hashem ordena que os judeus celebrem o Yom Tov de Pessah todos os anos. Hashem disse a Moshe para ordenar a Bnei Israel deverá guardar a festa de Pessah anualmente por 7 dias. O primeiro dia é Yom Tov e o 7º dia é Yom Tov. Os 5 dias intermediários são Hol HaMoed. Durante esta época eles não poderão comer nenhum hametz, massa fermentada, e suas casas deverão estar limpas de todo hametz. Na primeira noite de Pessah é uma mitzvah comer matzah e relatar sobre Yetziat Mitzrayim, como Hashem nos tirou do Egito. Cada pai judeu deve contar isso aos seus filhos, de modo que os eventos de Yetziat Mitzrayim jamais sejam esquecidos. De fato, a cada ano desde que fomos libertados do Egito, os pais contam a seus filhos sobre Yetziat Mitzrayim, sentados ao redor da mesa do Seder, cercados pela atenção ávida de seus filhos. Os pais relatam os milagres de Yetziat Mitzrayim detalhadamente. Esta é uma mitzvah importante e preciosa, e quanto mais a pessoa relata sobre isso, maior é a mitzvah. Vamos continuar em outro dia. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!